Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Bom dia! Prossigamos no Senhor, caminhando com o Senhor e para a glória do Senhor. Essa é a essência da igreja. Ela precisa ter essa ciência, essa consciência, essa prática de viver no Senhor, de caminhar com o Senhor e para a glória do Senhor. Tudo mais, Guilherme, é secundário. Tudo mais deve convergir para isso. Toda a sua agenda, Geisa. Errei? Não. Todo o seu calendário, Léo. Todas as nossas programações devem convergir para isso. Ok? Pastoral de hoje, ela se encontra alicerçada apenas em um versículo. Romanos, o primeiro capítulo. E é um gancho do sermão que pregamos ontem no casamento lindo, simples e lindo ao mesmo tempo, de Felipe e Anne. E um dos pontos do sermão será a pastoral de hoje, apenas com algumas adaptações. Romanos, o primeiro capítulo. Versículo 19. Aliás, apenas o 20, por favor. Apenas o 20. Vamos ler juntos? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Observe a última parte do versículo, gente. Preste bem atenção. Onde é que nós percebemos o eterno poder de Deus? Onde é que nós percebemos a sua sabedoria? A sua divindade? Percebemos onde? Em tudo que Ele criou. Em tudo que Ele criou, nós encontramos as digitais de Deus. Tudo, tudo. É por isso que o salmista, no Salmo 19, diz: os céus e a terra proclamam a glória de Deus. As vacas proclamam a glória de Deus. Os bois proclamam a glória de Deus. Os gatos proclamam a glória de Deus. Os cachorros proclamam a glória de Deus. Os pardais proclamam a glória de Deus. As formigas proclamam a glória de Deus. E pensando nisso, um dos pontos do sermão de ontem foi este. E aí faremos uma adaptação. Foi o terceiro ponto do sermão. O terceiro ponto do sermão. O casamento, preste bem atenção, o casamento, e aqui a adaptação, o outro, é um convite contínuo para você perceber a superlativa digital de Deus. O ponto lá foi assim: o casamento é um convite contínuo para você enxergar a superlativa digital de Deus no outro. Esse foi o ponto do sermão. O casamento é um convite contínuo para se enxergar a superlativa digital de Deus no outro. Lembrem-se que Adão, em Gênesis capítulo 2, olhou para Eva e disse o quê? Através daquele poema hebraico. Essa é osso dos meus ossos. É carne da minha carne. Será chamada varoa,
porque do varão ela foi tomada. Então Adão olha para Eva e ele percebe a superlativa digital de Deus na vida dela. Adão olha para Eva e percebe, eu repito, a superlativa digital de Deus. Ele percebe ali o quanto o poder de Deus, de fato, permitam-me esse trocadilho, é poderoso. Ele está ali encantado, estupefato, ele está ali boquiaberto, ele está ali, queridos, sem saber quase o que dizer diante de Eva. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão ela foi tomada. O que ele está reconhecendo ali, o que ele está enxergando ali, é a superlativa digital de Deus no outro, na vida de Eva. Daí a temática pastoral para esta manhã é o outro, aí eu mudo, adaptação. O outro na minha vida é um convite contínuo para eu perceber a superlativa digital de Deus. O outro na minha vida é um convite contínuo para que eu enxergue a superlativa digital de Deus. O que queremos dizer com isso? A presença do outro deveria provocar em mim uma admiração contínua ao poder de Deus, à sabedoria de Deus, à grandiosidade de Deus, pois esse outro só existe porque Deus trouxe-o à existência. Estava dizendo esses dias para uma pessoa, olha, quando você se deparar diante de um ateu, pergunte a ele, fale para ele, a sua presença, ainda que expressada com antagonismos ao divino, ainda que com a tentativa de negar a existência de Deus, mas a sua presença, amigo ou amiga, para mim, é mais uma das muitas evidências de que Deus existe. O seu poder cognitivo, o seu poder de argumentar, o seu poder de razoabilizar, de racionalizar, de falar de forma coesa, coerência, com clareza. A tua capacidade de fazer uma pesquisa é mais uma evidência de que Deus existe. Pois eu olho para você e eu percebo a superlativa digital de Deus. Eu olho para você, seja você ímpio ou crente, e eu vejo, repito, a superlativa digital de Deus. E o que queremos com essa pastoral? Olha, se ao olhar para um ser humano não crente, eu devo ver nele a superlativa digital de Deus, porque se ele existe porque Deus trouxe-o à existência. Olha, quanto mais olhando para o outro dentro da igreja. Quanto mais olhando para você, membro desta igreja, membro do corpo de Cristo, aí eu deveria muito mais olhar e perceber as digitais do Redentor. Se existem as digitais do Criador, na igreja existe ainda a soma preciosa da digital do Redentor. E essa digital é a digital de Jesus Cristo. Eu preciso olhar para o outro na igreja e olhar e perceber que existe uma digital do Redentor nele. Ele está ali como discípulo de Cristo, porque Cristo por ele morreu. Porque Cristo por ele se sacrificou, se entregou, se doou. Porque Cristo assumiu a sua dívida através da sua obediência passiva. Porque Cristo conseguiu para ele méritos através da sua obediência ativa. Porque o Espírito Santo no tempo e no espaço o arrancou das trevas para a luz, levando a conversão, arrependimento e fé. Porque o Espírito Santo levou a ter consciência da justificação, declarados justos. Justificados, pois, mediante a fé, tendo paz com Deus. Porque o Espírito Santo levou-os a ter consciência de que foi adotado em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo os inseriu no processo de santificação, que tem como alvo ser semelhante a Cristo.
Porque o Espírito Santo está preparando para o último estágio, o da glorificação, para a etapa última. E em tudo isso eu preciso olhar para o pastor Abraão e ver a digital do Redentor, a digital de Cristo. Então, quando você olhar para o outro, lá fora ou aqui dentro, perceba a digital do Criador. Olhe para a Daiane e perceba a digital do Criador. Olhe para o Kel e perceba a digital do Criador. Olhe para a Gabi e perceba a digital do Criador. E aí você vai olhar com um olhar diferente. Um olhar de respeito. Por mais, às vezes, a pessoa seja intragável, mas ela tem a digital do Criador. Então, seja ele um pedreiro, olhar com dignidade, porque o que deve levar a eu encará-lo com respeito não é o que ele tem ou deixa de ter monetariamente, mas o que está nele, a digital do Criador. Eu devo olhar para um mestre de obra, uma secretária do lar. Eu devo olhar para aqueles que colhem os nossos lixos e ver neles a digital do Criador e não simplesmente deixá-los passar como se eles não fossem nada ou ninguém, apesar deles mesmos não se enxergarem assim. Mas eu vou além, vou para a igreja e eu preciso ver em cada discípulo de Cristo uma digital do Redentor, uma digital de Cristo. É olhar para o Romerito, digital de Cristo. É olhar para o Fábio, digital de Cristo. Olhar para Samuel, digital de Cristo. Olhar para Edneia, digital de Cristo. Olhar para Victor, digital do Redentor. Olhar para Marília, digital do Redentor. Olhar para Jaziel, digital do Redentor. Olhar para Maísa, o digital do Redentor. Olhar para a Paloma, o digital do Redentor. Olhar para o Murilo, o digital do Redentor. Olhar para Miriam, o digital do Redentor. E o que implica isso? Olhar com um olhar de admiração, de respeito. Oh, Alisson, meu irmão, você tem o prazer de cumprimentar o outro? Não é aquele cumprimento protocolar, frio, apático, não. É olhar nos olhos e dizer, oh, meu irmão, em Cristo Jesus, como você está? Oh, meu irmão, como é bom te ver. Eu fui recebido hoje por essa mamãe aqui. O teu nome é? Ana Cláudia. Ela mora na Tapera. E ao falar com ela, ela disse, olha, minha filha já sabe que o senhor é o pastor da igreja. E eu vim aqui para que ela te ouça. Parabéns, minha filha. Não é a questão do Luiz Onilson, mas a quem ele representa. O Supremo Pastor da igreja. Jesus Cristo, menina. Nos acompanha pelo YouTube. E eu olho para ela e vejo digital do Criador, digital do Redentor, ainda que agora ela não tenha o poder cognitivo de digerir todos esses verbetes, mas olha, o fenômeno RAM, registro automático da memória está aí, ó, está entrando, memorizado, e um dia ela vai dizer, eu ouvi isso em algum lugar, eu ouvi isso em algum lugar, eu ouvi isso em algum lugar, aí o Espírito Santo vai lá e diz, eu sei onde você ouviu. Faça isso e faça aquilo. É assim que você tem olhado para o outro. É assim que você tem olhado para o outro aqui na igreja. É assim que você tem olhado para o outro. É assim. Sabe por quê que uma das razões do porquê Cristo, diante do túmulo de Lázaro, chorou? Uma das razões, já parou para perguntar? O que não foi impotência. Ali está aquele que é plenamente homem, plenamente Deus. Ele já sabia o que iria fazer. O que levou a chorar? Porque ele está vendo ali aquele que carrega a digital do Criador, em virtude da queda da humanidade, sendo colocado num sepulcro frio. Ele chora por isso.
porque o homem não foi criado para isso. Mas a sua desobediência é levada a isso, ele chora. É por isso também que o prazer dele é dizer: Lázaro, sai. Lázaro, gente, que coisa linda poder ouvir a voz dele. Lázaro, sai. Sabe por quê? Que ele olha para Maria, agora ressurreto, e no primeiro momento ela não o percebeu. Razões aí diversas, uma delas que ele está glorificado, mas não é a única razão. Ela o comparou a um jardineiro. A Bíblia não dirime todas as dúvidas do porquê que ela não percebeu de cara que era ele ressuscitado. Fato é que no primeiro momento ele a encontra chorando e ela pergunta, como se ele fosse o jardineiro: onde o colocaste? E aí, no segundo momento, no primeiro momento ele pergunta: mulher, por que choras? E depois que ela diz: onde o colocaste? Aí agora, Natália. Aí agora, Marcusa. Aí agora, é Cleide. Aí agora é Cleide. Ele olha e diz o quê? Vamos lá, juntos. Primeiro momento, Maria. Segundo momento, não, primeiro momento, mulher. Segundo momento, Maria. Maria. Queridos, quando ele diz Maria, meu irmão, é como que as camadas de cegueira caíram. As camadas de percepção caíram. E ela diz o que agora, Galdino? Rabone. Gente, não é um Rabone, não. Rabone. É um Rabone de admiração. É um Rabone de adoração. É um Rabone de doxologia. Ela diz: Rabone, mestre. Como é que você tem olhado o outro? A igreja não é uma pequena empresa, é um grande negócio. Apesar de já se mudou isso agora. Agora virou grandes empresas, grandes negócios. A primeira igreja presbiteriana não é nem uma pequena empresa e um grande negócio, muito menos uma grande empresa e um grande negócio. Ela é o corpo de Jesus Cristo. Ela é família de Deus, e nessa família tem pessoas que carregam as digitais do Redentor. Logo eu preciso olhar para ela com um olhar de respeito, de admiração. Eu preciso olhar para ela e dizer: louvado seja o teu nome pela vida do Daniel. Eu preciso me alegrar quando eu as reencontro. Você tem se alegrado quando você chega aqui e você encontra Yasmin? E você encontra o presbítero Manuel, o presbítero Adualdo. Pastor, o senhor está caminhando, o senhor está quebrando as regras da homilética. Qual homilética? De quem? De qual autor? De qual autor? Uma vez que o senhor me libertou dessas amarras que os homens têm de colocar, eu pergunto: qual homilética? De quem? Em qual livro? A minha pergunta é: se você entende que aqui tem gente que carrega digitais de Deus, e todos carregamos as digitais do Redentor, como você tem olhado para ele? Tem se alegrado? Ô, Gabi, como é bom rever você, Gabi. Como é bom, João, Helena. Você tem a digital do Redentor, menina. Você tem celebrado isso? Fique de pé, então. Quem está com um filhozinho do colo, fique sentado. É só um teste aqui agora. Já vamos encerrar. Ministério de Cântico aqui à frente, por favor. Não adianta dizer o quê. Não adianta dizer o porquê, que é o mais importante do que o quê. Mas é preciso também adentrar no como. Então, como fazer isso? É preciso na igreja fazer isso. É preciso na igreja praticar isso e não viver apenas de um processo de teologizar sem fazer nada. É isso e acabou. É isso e acabou. Essa é a definição, esse é o conceito, sim, mas isso na prática é o quê? Vamos de pé aí. Vamos lá, Jean. Você é uma bênção. Me ajude, guerreiro. É o tempo. Chegue. Olha que bênção. Olha para
para mim, guerreiro. Você carrega a digital do Redentor. Talita, você carrega a digital do Redentor. Isaac, tu carregas a digital do Redentor, garoto bonito. Eu já falei de ti, né, guerreiro? Tu carregas a digital do Redentor, Jonathan. Eduardo, tu carregas a digital do Redentor. Olhe um para o outro, por favor. Isso aqui é liturgia histórica. Isso aqui é testemunho litúrgico comunitário. Olhe para o outro que está à tua direita e à tua esquerda e diga: tu carregas a digital do Redentor. Agora não fale correndo não, fale soletrando. Agora de novo, soletrando. Tu carregas a digital do Redentor, Pamela. Oi. Vamos soletrar? Bora, Camila. Isso. Deu certo agora? Deu certo? Tire o WhatsApp 1.0, 2.0. Vamos fazer o contrário agora. Tu carregas a digital do Redentor. Estamos vivendo uma humanidade imediatista que tem dificuldade até de expressar eu te amo com soletrado. Soletrando eu te amo. Então, tu carregas a digital do Redentor. De novo, um para o outro, agora soletrando. Isso. Então, quando o outro se ausentar um domingo, 2 domingos, então se lembre: meu irmão, minha irmã Aninha, ela carrega a digital do Redentor, já tem 2 domingos que eu não a vejo. Apenas um exemplo, Aninha, por favor. Eram 3. Aninha, vamos ao encontro de Aninha. Edilde está aqui, Clara. O meu xará aqui, o Renilson, é meu xará, quase xará. Renilson, ele já foi dizendo: pastor, eu estava viajando, viu? Olha que coisa linda, gente. Raquel, Acácio, Davi, o homem está crescendo. Tu carregas a digital do Redentor. O Igor, vieram de Afrânio, foi? Cidade boa, do Bom Doce, não é? De leite. Igor, que satisfação, querido. Casados, namorando, noivos, casados. Deus se louvar, porque se fosse noivado, eu já dizia: casem logo. Aqui é a igreja que casa, viu? Nós carregamos as digitais do Redentor. Então agora, cantando, recebi um novo coração no Pai. E agora vai ser diferente. Congraçamento, depois daí a gente ora e divide as classes. Você vai sair do seu lugar e vai. Para quem não tem problema com abraço, um abraço. Para quem é tímido, tem problema com o abraço, aperte a mão, mas aperte bem gostoso. E diga novamente: tu carregas a digital do Redentor. Enquanto todos cantamos a canção, recebi um novo coração do Pai.